Tenho certeza que você já se sentiu uma ovelha desse sistema. Oi, eu sou a Milena Faria Fintori. Tô aqui hoje com o meu choppzinho de vinho de praxe para conversar um pouquinho alterada com vocês. Bem-vindo ao seu canal de vida inteligente na internet, onde a gente discute cultura pop através de filmes, séries, nostalgia sobre a nossa infância, desenhos, sitcoms, história, de tudo um pouquinho. Porque é muito melhor saber um pouquinho de tudo do que tudo sobre um tema só. E hoje a gente vai discutir sobre um dos clássicos da cultura cult. Cult não é uma referência à cultura? Não fez muito sentido essa analogia não, né? Mas é um filme de 1999 que ficou pra posteridade. Hoje a gente vai falar sobre Clube da Luta. Jovem que vive o sonho americano. Um emprego comum como proletariado, um carro, um apartamento legal. Não existe vida mais entediante possível. E tudo literalmente vira de cabeça para baixo quando ele conhece o lindo, cativante, interessante, inteligente, imprevisível, corajoso, estiloso Tyler. Daí pra frente é só pra trás, tudo sai de controle, o apartamento dele explode, ele vai morar com o Tyler em umas ruínas que estão abandonadas, uma casa caindo aos pedaços. Ele sai do emprego comum, e diga-se de passagem é uma saída espetacular, e cria um clube onde homens se degladeiam até quase a morte, se batem gratuitamente, quebram ossos, tiram sangue uns dos outros, em segredo. Estamos quebrando uma das principais regras do Clube da Luta, falando sobre o Clube da Luta. Filme de 1999, protagonizado por Brad Pitt e Edward Norton. Dirigido pelo maravilhoso David Fincher. Passou despercebido pelo Oscar, ganhando uma indicação só por edição de som. Mesmo tendo a maravilhosa Helena Bonham Carter no elenco, o filme ainda passou despercebido. Eu sei o que você tá pensando. Dane-se o que você sabe, precisa esquecer o que você sabe. Esse é o seu problema. Os espectadores geralmente têm esse balanço, né? Quando a crítica não gosta muito, é um show pros espectadores. O pessoal vai aos cinemas, assim, em bilhões. Mas no caso de Clube da Luta, nem a crítica nem o povo curtiu. Arrecadou pouco mais de 40 milhões de bilheteria. Mas o tempo passou e Clube da Luta ficou. Sobreviveu ao teste do tempo. O plot traz o protagonista percebendo o quanto seu amigo Tyler está passando dos limites, chegando ao ponto de organizar um crime. O grupo vai se transformando num tipo de seita, numa verdadeira organização criminosa. E o Tyler, como líder dela, é adorado, é aclamado por aqueles homens, que estão lá dispostos a irem até o final num atentado terrorista. Até então, o Tyler era aquele amigo que tinha feito com que o narrador enxergasse a vida patética na qual vivia e o libertasse daquilo ali. Agora ele era um psicopata que precisava ser parado. A partir de então, o narrador sem nome passa a ser o herói da história, tentando impedir o caos que está se instaurando, tentando fazer com que o pior não acontecesse. Plot dirigido pelo Fincher nos surpreende de uma maneira arrebatadora, ainda que você assista o filme depois de 20 anos e já saiba qual é esse plot. A maneira como é feita ainda é muito interessante, porque o Tyler não é só o oposto do narrador, o Tyler não é só tudo aquilo que o narrador sempre desejou ser. O Tyler é o próprio narrador. O narrador sem nome, o nosso protagonista, sofre de transtorno dissociativo de personalidade. Ele é o Tyler. O Tyler é aquela parte da personalidade dele que foi reprimida até então, que desejava explodir o próprio apartamento. Queria sair daquele emprego, que queria bater e apanhar, que queria sentir alguma coisa. Essa personalidade foi liberta por ele, transformada na personificação do próprio alter ego. Ele estava há tantos meses sem dormir que surtou, entrou num tipo de psicose, de colapso, que transformou, conseguiu retirar dele próprio aquele euzinho lá reprimido, adormecido, e transformar em outra pessoa que só ele vê. Sim, só ele vê. E todas as vezes que o telespectador assiste o Tyler ou batendo em alguém ou discursando, é o protagonista que está fazendo aquilo. As outras pessoas não conhecem o Tyler não existe. Então o narrador se vê tentando impedir o próprio plano de se concretizar. Ele é o planejador do genocídio que está prestes a acontecer.
Marla Singer, a personagem da Helena Bonham Carter, é a palavra de escape do narrador. Ela é o ponto de segurança, de sanidade dele. Reassistido, o Clube da Luta é ainda mais interessante, que a gente percebe que o tempo todo estava evidente que o Tyler não existia e a gente não se deu conta. Marla, por exemplo, pro narrador, ela se relaciona com o Tyler. Porque ele não é o suficiente para conseguir uma pessoa como a Marla, para ter o desempenho sexual que o Tyler tem com a Marla. Ele tá sempre observando de fora os dois. Até a gente compreender que ela é o interesse amoroso dele, ela é o par dele no filme. E que ela nunca esteve com o Tyler. Por isso, quando ele menciona o Tyler ou fala de vi vocês, assisti vocês, ela estranha. E a gente fica achando que ela é doida. O Tyler aparece em 6 frames durante o filme antes de ser apresentado ao telespectador oficialmente. E antes de entrar no avião onde ele conhece o Tyler, o narrador se questiona se ele podia simplesmente acordar sendo outra pessoa. Dentro do filme, o Tyler liga para o narrador de um telefone público, o que seria muito normal se não tivesse um aviso gigantesco no telefone de que ele estava quebrado. As brigas entre o Tyler e o narrador são o ponto alto da trama. Porque desde que o narrador saiu do emprego com aquela estratégia maravilhosa de continuar recebendo o salário, a gente já sabia que ele era expert em bater em si próprio, em simular uma briga como se estivesse apanhado. Então, a partir do momento que a gente descobre que ele e o Tyler são a mesma pessoa, a gente fala, nossa, mas eles se batiam. A gente entende, não, ele se batia sozinho, ele teve o tempo todo sozinho. Tyler e o narrador, inclusive, trocam de lugar na cena do acidente de carro, porque até então era o Tyler que estava dirigindo. E depois do acidente, a gente observa o narrador lá no banco. E mesmo assim, a gente não se dá conta. Uma das tarefas dadas pelo Clube da Luta é sair na rua e arrumar briga com o estranho, provocar até o estranho não aguentar mais e responder vocês terem uma briga. Essa é basicamente a premissa do filme. É um filme que a fim de resultar numa reação real e espontânea do ator. Clube da Luta, o filme de 99, é uma adaptação de um livro homônimo lá de 96, que trata exatamente sobre o que o filme trata. Não é pancadaria. É uma crítica sobre o consumismo exagerado da sociedade capitalista moderna. Por que o clube consegue tantos membros? Pelo que tantos homens lutam? A gente observa engravatados, um padre, adolescentes, homens mais velhos, pessoas com problemas de saúde. Existe todo tipo de gente dentro do Clube da Luta se degladiando, se batendo. E na verdade é basicamente isso mesmo. Todo mundo está condenado, independente se está dentro do sistema ou se está à margem dele. E por que um filme relativamente barato, que conseguiu 60 e poucos milhões, e tenho quase certeza que metade disso foi só no salário do Brad Pitt, e arrecadou pouco mais de 100, ou seja, 40 milhões de lucro em bilheteria, que traz uma discussão tão bacana sobre consumismo, sobre um protagonista que não dorme há meses, que odeia a própria vida, e encontra no consumismo, em comprar coisas que ele não precisa, em comprar atualizações de coisas que ele já tem, algum tipo de conforto para um vazio existencial gigante, que ele só consegue preencher depois que liberta aquela partezinha reprimida dele, confronta e bate naquela parte, apanha naquela parte. Por que um filme com uma premissa tão legal, com um diretor espetacular, com um elenco incrível e de astros da época, foi esse fracasso?